Kardec nasceu a 3 de outubro, por isso é que a primeira semana de outubro é consagrada aí a comemorarmos o aniversário de nascimento dele. 1804, e ele morreu com 64 anos, 1869. Ele nasceu e morreu na França, né, em Lyon. Ele era de família esclarecida, precisava ser, na época, ele continha em si os germes necessários da formação familiar para que a espiritualidade maior pudesse se valer do respeito que ele tinha na sociedade parisiense da época, para poder então trazer a ele essa nova mensagem da verdade. Porque ele trouxe nada mais do que mais um capítulo da verdade, que ainda não está toda esclarecida. Nós não temos, como vemos dentro da doutrina espírita, as condições ainda, nos faltam algum sentido para compreendermos, por exemplo, a natureza íntima de Deus. É por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta que é. Vamos tentar entender. E os Espíritos respondem, né? É a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. É o que veio antes, é o incriado. Aí já dá um nó na nossa cabeça, né? Então está lá, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. Ponto. E para por aí. Porque nos falta conhecimento, né? Nos falta, inclusive, sentido, não só conhecimento. Falta sentido para nós ainda, né? Além dos 5 que nós temos. E é essa doutrina que Kardec, por ser da época um professor, escritor, filósofo, cientista, foi fundo mergulhar o que estava acontecendo, como é que mesa, como é que cadeira podia falar, como é que, né, podia responder as perguntas. E daí, então, é que apareceu um novo mundo, mais um pedaço da verdade foi esclarecida para nós. E é por isso que o Espiritismo é tido como uma terceira revelação divina. A primeira, Moisés, com os 10 mandamentos. A segunda, com Jesus, né, que complementou, como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. E a terceira, com o Espiritismo, clareando um pouco mais esse segundo mundo que nos descortina, com a pluralidade das existências, né? Com a continuidade do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. Tudo isso veio clarear essa verdade que nós procuramos. Porque até então, nós víamos, e ainda estamos mergulhados muito no planeta, nas dificuldades da compreensão dessas verdades. E às vezes a gente mete o pé pelas mãos. Porque lá no fundo de cada um do nosso ser, nós estamos programados para sermos felizes. Sempre discutimos isso aqui. Essa é uma das maravilhas da criação de Deus para conosco. Porque se Deus é amor, Ele criou os seus filhos com esse firme propósito. O problema é nós nos conscientizarmos de quais são os mecanismos que nos levam à felicidade estabilizada, né? Como a gente fala hoje a gente fala muito no planeta, tem que ter sustentabilidade, uma empresa tem que ser sustentável, ou seja, ela tem que produzir, respeitar o meio ambiente, dar lucro para os sócios, cuidar bem dos seus colaboradores, não é? Para ela ser sustentável, para ela prosperar, não é? Então, da mesma forma, como é que nós vamos trabalhar para que seja sustentável a nossa felicidade? E é para isso, então, que o nosso Criador vem nos auxiliar, né, nas diversas épocas do nosso crescimento, e de acordo com a possibilidade do nosso entendimento, trazer luz a essa compreensão para que a gente, então, se estruture e vá. Então, a palestra de hoje não foge ao tema da Semana Espírita, mas a gente tenta traçar aqui um paralelo entre esse despertar novo, né, em relação a tudo aquilo que o mestre de Lyon veio nos trazer e o compromisso que a gente tem para com ele. Para finalizar
essa introdução para falarmos de Kardec, a gente não poderia deixar de citar o livro mais importante da doutrina, né? A doutrina está estruturada em 5 livros, e o mais importante deles é o primeiro. É por isso que a gente comemora a doutrina a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. A segunda edição, que é a completa que a gente usa até hoje, já saiu em 1860. Então, veja, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente jovem, né? É uma religião, uma filosofia, uma ciência que tem 162 anos. Perante as outras doutrinas que aí estão há milênios, né? Nós formamos uma legião de espíritos que estamos com contato com uma doutrina muito jovem. E por que é que ela já nos tocou? Talvez porque já estejamos preparados para ouvir aquilo que o Mestre já disse lá no Novo Testamento. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Não significa que nós somos os eleitos, não. Longe disso. Significa que nós temos ouvidos para ouvir. Porque para ser eleito, não basta ouvir. Tem que realizar. Então, esse é o propósito da nossa conversa hoje, né? Que nós vamos falar, então, um pouquinho sobre esse despertar das consciências. O título da palestra é isso, Espiritismo, o despertar das consciências. Nesse livro que foi editado depois da morte de Kardec, que se chama Obras Póstumas, no capítulo 27, está escrito assim lá, ó: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos estão chegados. Eu sou da década de 50 e pouco, quase 60, né? E a minha avó Filomena, minha avó materna, católica ferrenha, ela sempre falava para mim assim, ó, na época 68, 70, ela falava para mim, ó, te prepara que 1000 chegará, mas 2000 não passará. Né? Então já tinha uma predição aí que o ano 2000 seria um ano, né? Não se sabia como, ela também não sabia me explicar como, aí ela falava que o mundo ia acabar no ano 2000. Então, várias seitas acumularam mantimentos, né? Se afundaram no Ártico aí para ficar esperando o dia do juízo final, e nada aconteceu. Né? Por quê? Essa interpretação errônea que nós fizemos acerca dos ensinamentos. Porque não existe uma data pré-definida. Né? Como os Espíritos estão aqui dizendo, olha, isso aqui é datado de 1866. 1866, os Espíritos já estavam avisando. Ó, os tempos são chegados. Né? Esse final do mundo, que todo mundo esperava de uma forma mais complexa, né? Vai chegar? Não, já está chegando, já está acontecendo. Então ele fala assim, ó, está lá, em Obras Póstumas de Kardec. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porque nenhum vereis. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. E está sob o título de regeneração da humanidade. Então está escrito lá já, há mais de 160 anos, que o mundo vai melhorar, sim. E parece ser uma antítese com tudo que a gente está vivenciando. Mas como é que o mundo vai melhorar? Vai baixar alguma coisa, que nem minha avó falava? Vai acabar em fogo? Porque da primeira vez foi na Arca de Noé, acabou em água, agora vai ser em fogo. Como é que vai ser isso? Mas está escrito aqui, ó, não olhais para os céus em busca dos sinais. Olhe em torno de vós. E aí a gente pergunta, né? Entre os homens. A gente fala, o mundo está muito difícil. Nossa, só coisa errada. Porque às vezes a gente busca na fonte errada. Né? Até as fontes de informação são ruins hoje. Só fala desgraça. Liga a televisão. Qualquer jornal que você liga.
É só desgraça. Devemos tampar a cabeça, não olhar para nada, fechar nossos olhos e não enxergar? Precisa enxergar o que tem, mas não só o lado ruim. Lembra-se daquela passagem do Cristo andando com os apóstolos? Eu sempre repito aqui. E tinha um cachorro morto e todo mundo correu falar para Jesus, vamos atravessar, mestre, porque ali tem um animal em decomposição. Ele olhou e disse o quê? Que lindos dentes tinha aquele animal. Já pensou se fosse no Jornal Nacional, que notícia não ia sair? No Jornal da Record, no Jornal da Band, que um cachorro estava decompondo e tinha um urubu em cima do poste e aquela desgraceira toda. Ele olhou para uma cena dantesca e só viu os dentes do animal, que era bonito. E nós precisamos começar a inverter essa ordem de pensamento nosso. Faz parte dessa. Então, olhar em torno de vós. E aí eu pergunto, em torno de nós, quantos ladrões são seus vizinhos? Quantos estupradores estão na minha família? Mas não tem nenhum. Então, sinais dos tempos. Mas tem um lá no semáforo, tem outro lá, tem. Mas esses sinais dos tempos, nós já estamos muito melhor. Poderíamos estar mais avançados? Lógico, é por isso que não tem uma data. Por isso que não tem uma data. Nós vamos construindo essa data. As nossas reflexões sobre essa palestra de hoje vai alterar o nosso futuro lá que nós estamos construindo. Por isso que não adianta ir na cartomante lá e falar, olha, lê aqui para mim, o que vai acontecer comigo ano que vem? Já mudou. As reflexões que nós estamos fazendo aqui estão mudando o meu ano, o meu amanhã. E aí nós trazemos a nós a responsabilidade da construção. E é por isso, então, que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, sempre manda os irmãos mais velhos a nos orientarem como é que eu devo construir esse espírito novo, radiante. Veja, olha que frase bacana que está escrita aqui, ó. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É aí que está pegando. É o mundo moral que está mudando. E às vezes a gente não se percebe. É lógico que o material segue, porque a gente avança mais, como foi dito aqui durante a semana, pelos colegas nas palestras, é mais fácil a gente evoluir materialmente, intelectualmente, do que moralmente. Por que é mais fácil evoluir intelectualmente do que moralmente? Porque intelectualmente está ligado ao material. Tanto é verdade que a gente obriga o nosso filho a ir na escola. Senão você vai correr atrás do caminhão do lixo. O que você vai ser quando crescer? Que a gente está querendo dar dinheiro para ele. Não importa. Vale. Está valendo. Mas é bom que a gente pensasse em mandar nosso filho ir para a escola, porque ele precisa se alfabetizar, porque é importante para o espírito dele. É esse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É essa a verdadeira âmago do que Jesus quis vir nos dizer. Esse é o fundamento dele. Que eu devo buscar esclarecer o meu espírito porque é importante. Não porque eu vou ganhar dinheiro. Eu posso nem ganhar dinheiro, mas eu sou esclarecido. Porque esse é o patrimônio do meu espírito. Eu vou para o túmulo, mas esse patrimônio fica com o meu espírito, porque meu espírito não vai para o túmulo. Então, é aí que pega. O que se prepara não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o mundo moral que nós estamos alterando, que é o mundo do espírito. Então eu cuido do intelecto, que é um patrimônio do espírito, mas eu tenho que cuidar do moral, que também é um patrimônio do espírito. Então eu tenho que mandar meu filho para a escola e eu tenho que evangelizar também o meu filho. Seja numa igreja, ou seja em casa, mas eu preciso colocá-lo sob as regras da moralidade. É mais fácil eu buscar isso numa religião porque tem um processo por trás, tem uma forma de ensinar. Assim como alfabetizar, a gente também manda na escola, porque a professora é uma pedagoga, sabe como é que faz, né? A gente sempre toca nesses pontos aqui. Então é mais fácil que uma religião, que nos alerta, que nos clareia a mente. Então, o despertar da nova consciência que o Espiritismo nos traz é exatamente sobre esses valores, que eles têm que estar dentro de nós.
e não mais na forma. Então o Espiritismo vem com a proposta de ser o cristianismo redivivo. O que é isso? É o cristianismo olhado dentro das suas entranhas. O que é que Jesus queria de fato dizer com aquilo? Entenderam por que aqui não tem vela acesa? Não tem galinha morta? Não tem quadro de santo na parede? Não tem rito nenhum? Por quê? Porque esse é o Espírito de Jesus redivivo. Porque não precisa. E religião precisa? Acabamos de dizer que não. Mas é mais fácil com ela agora. Lá na frente, Jesus falou em religião? Nunca falou. Ele falou na verdade. Só isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, na atual situação que nós nos encontramos, a religião é importante. Mas ela não tem um fim em si mesma. E o Espiritismo é a única que tem a coragem de dizer isso. É a única a dizer que as outras também são boas, tanto quanto é o Espiritismo. Por quê? Porque ele entende e compreende a marcha da humanidade. Porque essa era a proposta de Jesus. E aí vem as religiões, não, a minha é melhor que a sua. Se a sua não for, você é o ímpio. Não é? E acaba aquela guerra santa, totalmente contra o Evangelho. Mas, enfim, faz parte da marcha do crescimento. Não é? Bom, vamos seguir. O que acontece com essa mudança do mundo moral? Nós vamos ver que o reinado do bem sucederá ao reinado do mal. E aí é que começa a complicar a coisa. Porque como é que se instala o reinado do bem? Toda mudança, que eu costumo dizer na empresa que eu trabalho, a gente altera muito o processo e é uma dificuldade tremenda você mudar como as pessoas trabalham. Porque eu costumo dizer assim, nós seres humanos somos avessos à mudança. Então os comportamentos que nós temos, seja lá na empresa, seja na nossa vida pessoal, estão enraizados em nós. Já pensou a gente saber uma fofoca de um desafeto nosso? De alguém que nos apurrinhou, que nos fez algum mal? Você acha que eu não vou conseguir passar isso para frente? Ou eu não vou rir por dentro e falar, bem feito, eu sabia. Né? Qualquer dia ele ia quebrar a cara. Comigo eu não pude fazer nada, mas agora lá. E eu estou feliz da vida porque ele se ferrou. E está errado. Então, como é que o reinado do bem vai suceder ao reinado do mal se nós temos determinados atavismos seculares, quiçá milenares conosco, que ainda nos segura? E é preciso romper essas barreiras. E isso exige muito esforço de cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui aprendendo. Tá? De cadinho em cadinho, a gente ir quebrando essas amarras, enfraquecendo essa estrutura, né, que nós ainda resistimos duramente, e basta a gente olhar para a vida aí fora, o quão é difícil a gente melhorar o nosso país, para que o bem sucederá ao mal. É difícil. São falanges que ainda se valem das coisas ruins e, portanto, querem que a coisa continue do mesmo jeito. É difícil. Está escrito aqui, Como é que vai, então, a providência divina fazer com que esse planeta melhore? Porque já tem tanta gente já num certo ponto de maturidade. Sabe daqueles alunos que estão lá no fundo da classe, bagunçando, e acaba atrapalhando a turma da frente, que está querendo prestar atenção? Tem uma hora que o que você precisa fazer? Vão tirar a turma do fundão, porque não dá. Não se consegue aprender direito com a turma do fundão. Então é o momento que nós estamos vivendo. É um momento de troca. É por isso que está falando, os tempos são chegados. E é por isso que não precisa mais acabar no fogo, na água. Não é nada disso. Vai acabar onde? Na maternidade. Na maternidade que o mundo renova. Ou seja, cada criança que nasce, ao invés de nascer um espírito atrasado, sai uma nova geração de espíritos. E começa a misturar o joio com o trigo com o joio. E a hora que o trigo for maior que o joio,
o joio acaba. Então, naturalmente, Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, está nos preparando para isso. E por que é importante o nosso despertar de consciências? Para nós fazermos parte desse novo mundo. Para reunirmos em nós as condições, as credenciais de frequentar esse novo mundo, onde vai imperar o bem. Então, em silêncio, Jesus renova o mundo, sem que a gente se aperceba. Mas a gente vê que no momento atual, não é só no nosso país, não, no mundo inteiro, parece que o mal faz que nem criança. A gente está falando em criança, sabe aquela pirraça, né, que a criança faz? E chora, esbraveja, e o mal está fazendo isso. E é preciso que a gente não dê trela a isso. Um dia eu vi uma reportagem que falava que os índios cuidam bem das crianças quando faz pirraça. E aí eles mostraram como é que eles fazem. Aí mostrava uma família no shopping, em casa, com a criança fazendo pirraça, e o pai e a mãe desesperado ali, e vem cá, e vem lá. Bom, desnecessário dizer lá atrás, né, na minha época, que a minha mãe resolvia isso de outra forma, né? Mas tudo bem, não vale mais, não é? Mas agora a gente fica desesperado. Minha neta vem vindo aí, preciso ver como é que eu vou resolver isso, né? Não posso usar do mesmo artifício. E os índios, como é que eles fazem? Eles também não usam do artifício que a minha mãe e minha avó usavam. Sabe como é que eles fazem? Fica tudo em volta da criança. Estava até levantando poeira lá no chão da oca lá, e a criança fazendo uma birra. Todo mundo fica em volta dando risada, olhando para a criança e rindo. Até uma hora que o índiozinho olhou para cima, bateu a poeira, saiu e foi embora. Pronto, resolveu o problema. Não fizeram nada. Então nós precisamos trabalhar o nosso interior para essa mudança, né? Porque o mal está fazendo pirraça. E nós precisamos de combatê-lo. E como é que nós vamos fazendo isso? Abrindo o nosso coração para as coisas novas que estão vindo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, Hilário Silva, né, pergunta para o benfeitor o seguinte: o que é o mal? O que é o mal? E o benfeitor responde para ele: é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade, é a prosperidade. O mal é o progresso, é o bem-estar, a felicidade, é a prosperidade. Só para mim. Olha que resposta que faz a gente pensar. Então eu preciso entender isso. E ele fala, então o que é o bem, então? Dá a mesma resposta. É o progresso, é o bem-estar, é a felicidade, é a prosperidade para todos. Não pode estar bom só para mim. Tem que estar bom para todos. E aí é que vai o ensinamento do mestre. É aí que a gente tem que... Quando eu olho nisso e falo que é só para mim, eu estou sendo egoísta. Então eu vou lá na máquina do banco, que tem dinheiro, põe uma bomba lá dentro, estoura, sai com um saco de dinheiro correndo, eu estou feliz da vida. Mas eu estou pensando na felicidade só para mim, bem-estar só para mim. Isso é egoísmo, isso é erro. Emmanuel traduz isso da seguinte forma: que egoísmo é o apego da alma ao próprio bem. Apego, no dicionário está escrito assim, ó, é de dedicação constante e excessiva a alguma coisa. Então, quando eu me dedico a mim excessivamente, está errado, porque também Emmanuel fala assim que o desejo do próprio bem é um dever. É diferente dever de apego. Eu tenho que querer meu próprio bem. Porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar. Mas você não pode se amar com apego. Porque aí eu só penso em mim. Tá bom para mim, você que se dane. Isso se chama egoísmo. Então é um erro. Conflita com a verdade.
Conflitou com a verdade, precisa arrancar e jogar fora. É motivo de escândalo, já disse o mestre. Quer ver o que apego faz? 51 milhões num apartamento é um bem ou é um mal? 51 milhões, pensando em todos, dá para fazer escola, hospital, creche, um asfalto novo. 51 milhões, pensado só em mim, numa mala, é que está o erro, é apego. Entenderam porque é difícil prosperar o bem, mas ele prospera. Porque a gente vai apanhando e vai aprendendo, vai apanhando e vai aprendendo. Mas nós já estamos no limiar. Porque todo mundo daquela escola já está caminhando aceleradamente. Mas tem a turma do fundão que está junto. Haverá um momento em que tem meia dúzia lá no fundão que está atrapalhando tanto que os outros 30 que estão mais para frente estão se sentindo prejudicados por causa de meia dúzia. Então eu preciso separar. Mas não estão desgraçadamente expulsos da escola, aquela meia dúzia lá do fundão. Eles vão receber o tratamento devido noutra classe. Numa classe que estarão no mesmo nível. Vai falar, mas é uma classe meio conturbada. É. Nós já fomos uma vez expulsos do paraíso. Será que seremos a segunda? Não podemos ser expulsos do paraíso de novo. Porque o novo mundo que se avizinha, que está chegando esses espíritos novos, e a gente vê cada dia mais as crianças fazendo perguntas que a gente não sabe responder, as crianças prematuras, com a inteligência lá na frente, é desse mundo que nós queremos estar. Fala, mas eu já estou 60, eu sei, mas daqui a alguns anos eu volto. Eu troco essa carcaça, eu quero voltar novo nesse mundo novo. Já pensou eu ter que voltar para um mundo velho? A ter que levar a sabedoria que eu tenho para usar lá? Essa é a misericórdia divina. Essa turma do fundão que vai ser levada para o outro mundo, não vai ser desgraçado o mundo que vai estar lá, ele vai eternamente naquele mundo sem progresso. Não é assim a lei divina. Deus ama a todos os seus filhos, até a turma do fundão, principalmente a turma do fundão. Então, nesse novo mundo, o conhecimento que aquela turma do fundão tem, que já aprendeu, mas já sabe fazer a conta de subtrair, somar, né, as 4 operações, eles vão lá, para a turma que nunca nem viu turma de operação, a explicar para eles o que é. Então, é essa turma que nós precisamos de não fazer parte. E é isso que Jesus veio aqui nos ensinar para falar, olha, não faça parte da turma do fundão. Tem um mundo novo que está chegando aí. Um mundo novo não que Deus constrói, mas que vocês vão construir pela sua moral. Né? A renovação que nós falamos ali é moral. E é o que nós precisamos, porque intelectualmente nós somos extremamente avançados. Nós já fomos na Lua. Nós temos vacinas incríveis. E aí eu tenho os nossos irmãos negro-africanos morrendo lá. Tem dinheiro para comprar? Não. Então que morram. Que moral que nós temos? O intelecto está lá em cima e a moral está lá embaixo. E o espírito, para ser feliz, precisa das duas coisas. O intelecto e o moral. Por isso que a revolução agora é a moral. Porque intelectualmente a gente está bem. Olha o zap aí, né? Eu tenho uma filha que mudou do país, a gente fala todo dia e conversa, grátis. Né? A coisa de 20 anos atrás, você precisava escolher um horário para ligar para um país de fora, custava uma grana. Olha aí. Isso é avanço intelectual, é uma bênção da humanidade. Nós precisamos avançar do outro lado agora. No livro do Neio Lúcio, tem uma história muito interessante que ilustra um pouco disso. Sobre a questão de pensar no todo. Sabe aquela história dos 50 milhões no apartamento? Pensando em mim é uma desgraça. Pensando no todo, nos outros,
É uma benção. Faço escola, faço isso, faço aquilo. Olha essa historinha que interessante. Do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. O título chama-se Auxílio Mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado. Quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Os dois se depararam com a criança doente ali. Eles também já estavam meio amarrados de arame. Um olhou para o outro e falou, e aí? Um disse, não temos condições de auxiliar, nós já estamos perrengue. Nós vamos parar para ajudar essa criança, nós vamos morrer junto. O outro falou, não, mas não posso, meu coração de avô, não vou deixar a criança aqui. O outro falou, você que sabe, eu estou fora. E caiu fora, passou a mão nos seus pertences e foi embora. E o outro ficou com a criança. Escureceu, a noite veio, ele deu um jeito ali de se abrigar com a criança ali do jeito que estava mesmo, rogou a Deus e ficou. No outro dia, como sempre depois da tempestade vem a aurora, eles acordaram e procuraram a próxima estalagem. E chegando nesse outro local, procuraram pelo companheiro, o velho amigo dele. Cadê meu amigo? Ninguém encontrou o amigo dele. Procura daqui, procura dacolá. Encontraram ele, mas já sem vida, no caminho. E o que acontece? Perceberam que, na forma como o amigo auxiliou a criança que estava lá, o que aconteceu? O calor de um auxiliou o outro. E ambos conseguiram vencer a noite, o frio da noite. Ao passo que aquele que foi sozinho, pensando em si, apenas sucumbiu. O que é que nós tiramos de proveito disso? Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Daí a importância da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, dos nossos funcionários. A visão do todo. Nunca pensar só em mim. Sempre pensar na doação que eu tenho que fazer para os outros. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. E para finalizar a mensagem sempre de Jesus para conosco, ajudando, seremos ajudados. Dando, recebemos. Essa é a lei divina. Quanto mais nós nos esforçarmos para termos esses preceitos dentro de nós, mais e mais nós seremos tocados pelo homem novo que Jesus veio nos mostrar, e mais nós nos credenciaremos a pertencer a esta nova legião de espíritos, onde prosperará o bem cada dia mais, onde a felicidade nós vamos conseguir vislumbrá-la mais de perto e senti-la em nossas próprias mãos. Tudo depende de nós. Deus, em sua infinita misericórdia, estará sempre do nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo, nos direcionando, para que o bem se estabeleça, para que a lei de amor prospere. E cabe, então, a cada um de nós, abraçados nessa doutrina que tanto clareia os nossos horizontes, praticarmos ela em sua plenitude, seja aqui dentro do templo, seja lá fora, em nossas casas, seja lá no nosso trabalho. Sigamos sempre a certeza de que Deus está ao nosso lado e Jesus estende as suas mãos a todos aqueles homens de boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus.